Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro Nossos Filhos São Espíritos, de autoria de Hermínio Correia de Miranda. Veremos hoje parte do capítulo 17, cujo título é Dom Bial e seu amigo Bedford. Fisicamente perfeito e saudável, nascera com 4,2 kg. Esse menino parecia feliz e tranquilo. Logo se percebeu, contudo, que se agitava bastante durante o sono e parecia ter pesadelos. Com 3 meses de idade, resmungava enquanto dormia e até engatinhava, o que ainda não fazia em vigília. Foi nesse período em que ainda não dispunha de um mínimo de vocabulário para dizer o que pensava, que começou a manifestar verdadeiro horror por cenas de violência. Até uma simples discussão mais veemente o deixava em pânico, muito pálido e em pranto. Outro aspecto que contribuía para compor um quadro meio traumático era o pavor que suscitava na criança qualquer som que lembrasse estampido de arma de fogo. Em vez de mero susto, que seria normal, ele se punha literalmente aterrorizado, rígido e pálido, incapaz de emitir um som. Certa vez, depois de acalmado pelo pai, que lhe garantira sua proteção ante uma série de estampidos de fogos de artifício nas vizinhanças, o garoto conseguiu expor suas razões. Já era um pouco maior. Então o menino diz: Neném estava sentado, explicou muito sério. Irmão entrou e pum, pum, pum. Seria tiros, né? Então, o dramático relato foi acompanhado de gesto característico, o dedinho apontado como arma de fogo. Não é preciso falar da emoção do pai ao ouvir aquilo de uma criança de 1 ano e meio. Viveu os anos seguintes, até aí pelos 6, sempre em sobressalto ante a simples visão de qualquer arma de fogo. Mesmo de brinquedo, dessas que pais desavisados costumam dar a filhos pequenos. Mamãe, perguntava ele, guarda tem revólver? Revólver mata? Guarda mata neném? Era preciso assegurar-lhe que o policial não estava ali para matar neném. Aí, pelos 6 anos, entrou espavorido em casa e saltou no pescoço da mãe a chorar. Momentos após, entrou uma menininha de 8 anos com um revólver de plástico na mão. Estavam brincando de mocinho e bandido, e ela sacou a arma. Sem saber como cuidar daquela psicose que a punha também em sobressalto e aflição, a mãe comentou a situação com uma amiga, que lhe deu um conselho escorado em uma hipótese, a única aceitável sob tais condições. Provavelmente o garoto havia sido assassinado a tiros em existência ainda recente, e a lembrança do episódio se transferira para o presente. Em vez de reprimi-lo ou repreendê-lo, o melhor era uma conversa adulta e franca, da qual se incumbiu a amiga, na presença da mãe. Flavinho, começou ela, a gente vive muitas vezes, nasce, cresce, fica velho, morre e depois nasce outra vez. Alguém já matou você com um revólver em outra arma qualquer, mas isso foi há muito tempo, numa outra vida. Você nasceu outra vez e agora tem outra vida, e nesta vida ninguém vai matar você de novo com uma arma. Não precisa ter medo. E ele diz, então eu morri, Didi? E ela diz, já, sim, amor, já. E ele fala, alguém me matou e eu nasci outra vez? E ela responde, exatamente. E ele pergunta mais uma vez, e não vai mais me matar? E ela responde, não, não vai. Agora você tem o papai, a mamãe e eu, e nós não vamos deixar ninguém matar você. E o menino diz, eu nasci de novo da barriga da mamãe? E ela responde, é isso mesmo. Como se pode observar, a criança absorveu com naturalidade a explicação
e formulou suas próprias deduções complementares. Na realidade, o conceito de nascer de novo parece ter despertado nele profundo interesse, porque ele voltou várias vezes ao assunto em busca de mais informação. Isso parece tê-lo tranquilizado a ponto de poder, com o tempo, até tocar em arma de brinquedo, embora jamais a quisesse para si mesmo. Na festinha de primeiro aniversário, Flávio revelou outro ângulo traumático de suas memórias ocultas. Foi tudo muito bem até o momento em que se fez silêncio para o início do clássico Parabéns para você. A criança ficou lívida e tensa, deu um grito e se pôs a chorar em altos brados. A amiga providencial, considerada pela família e pela criança como segunda mãe, retirou-a da festa e levou-a para seu apartamento ao lado. Com muita dificuldade, o menino acalmou-se para cair em visível estado de depressão, caracterizado por um choro sentido e contínuo, com o qual, obviamente, traduzia emoções profundas que de outra forma não teria como expressar. Uma análise posterior da situação levou à conclusão de que, por ser o primeiro aniversário, ele talvez tivesse se assustado com toda aquela agitação e o incidente logo foi esquecido. No segundo aniversário, desta vez em sua casa mesmo, o anterior fora em casa da avó, repetiu-se o fato, para a consternação geral. A mãe e a avó, sem saberem o que pensar e como agir, desataram também a chorar. Novamente a amiga tomou o menino nos braços, retirou-o do ambiente e saiu com ele procurando distraí-lo até que se acalmasse, o que demorou bastante. A amiga, que o menino tratava de Didi, procurou a mãe para uma conversa esclarecedora. Decididamente, entendia ela, havia na memória dele um episódio altamente traumático ligado àquele tipo de festa, e mais especificamente ao momento em que todos assumiam uma atitude mais ou menos solene. Era até possível que o assassinato a que ele se referira, em sua linguagem infantil, houvesse ocorrido em semelhante festinha de aniversário ou casamento em existência anterior. Seja como for, parecia indicado para o caso uma reformulação nas festas, ou, eventualmente, a suspensão delas, se fosse o caso. Daí em diante, as coisas se acomodaram. As festinhas de aniversário continuaram a reunir os amiguinhos, havia bolo e brincadeiras, mas nada de parabéns cantados. As velhinhas permaneciam apagadas, e na hora que julgasse apropriada, a mãe cortava o bolo sem nenhuma solenidade especial. Mas o trauma não se limitava às festas pessoais. Mesmo em festas alheias, ele sentia a inevitável opressão do drama íntimo. Na hora da solenidade dos parabéns, ele fugia para algum canto, onde poderia ser encontrado deprimido e usualmente em lágrimas. Aos 4 anos de idade, um episódio desses deu margem a uma solução inteligente para o caso. Contra sua vontade expressa, mas em obediência à autoridade materna, Flavinho não teve alternativa senão acompanhar a mãe a uma das detestadas festinhas em casa de amigos. Acompanhar é bem a palavra, pois ele seguia a certa distância, com evidente má vontade. A certa altura, ela parou para esperá-lo e notou, consternada, que as lágrimas escorriam dos olhos dele. Que é isso, meu filho? Você está chorando? Perguntou. E ele responde: Pois é, mamãe. Você sabe que eu não gosto de festas, mas me obriga a ir, então eu vou. Foi o toque que faltava para a mãe entender, em toda a extensão e profundidade, o drama da criança. Bastante comovida, ela abaixou-se, enxugou-lhe as lágrimas e disse: Não, meu filho, você não precisa ir. Se é assim tão importante.
Vamos voltar para casa. Mamãe nunca mais vai obrigar você a ir a nenhuma festa que você não queira. E assim foi feito. Embora tenha conseguido vencer suas inibições a ponto de aceitar uma festinha, com parabéns e tudo, aos 8 anos de idade, Flavinho não gosta mesmo desse tipo de atividade. Prefere uma reunião informal com o pessoal da casa e pouquíssimos amigos. Flavinho é dotado de uma personalidade muito marcante, firme, seguro de si, um pouco autoritário. Não gosta de ser repreendido e tem pouca tolerância com a pessoa que lhe falta a palavra empenhada, seja isso simples promessa relativamente irrelevante. Também de si mesmo exige idêntico comportamento. É correto, cortês, educado e de hábitos aristocráticos. Com 1 ano e meio já comia sozinho. Com 2 anos sentava-se à mesa como um adulto, manipulando adequadamente os talheres e o guardanapo. É certo que a mãe exerceu um importante papel nisso tudo, pois sempre tratou seus filhos como pessoas dignas de atenção e até respeito, embora com a necessária autoridade quando era preciso. O importante, porém, é que a atitude da mãe encontrava plena resposta na maneira de ser dos filhos. Fragmentos de outras vidas pareciam às vezes aflorar na memória de Flávio, suscitados certamente por estímulos do momento. Desde os 2 anos, por exemplo, com frequência repetia uma palavra, ou seria mais de uma, que soava como Dom Bial. Perguntado a respeito, certa vez, respondeu com naturalidade: é neném, neném é Dom Bial. Teria sido algum nobre espanhol conhecido por Dom Bial ou Vial? O certo é que ele sempre esteve convicto de ter sido essa personagem. Certa vez, deixou suas brincadeiras para vir colocar-se junto ao rádio, que estava transmitindo um trecho de música erudita, uma ópera, ao que se recorda a mãe. Que é isso, meu filho? Você não gosta dessa música? Aí ela sabia que ele era fã de Roberto Carlos. É, retruca ele, agora neném não gosta, mas quando neném era Dom Bial, neném gostava muito. Em outra oportunidade, mergulhado em profundas meditações, declarou ao ser interrogado que estava pensando em sua cidade, que no seu dizer ficava muito, muito longe, era bonita e às vezes ficava toda coberta de branco. E destacava o detalhe com um amplo gesto, como ilustrando a vasta área sob o lençol de neve. Flavinho foi bastante assediado por entidades espirituais hostis, que lhe perturbavam o sono desde os primeiros meses de vida, como vimos, ou lhe acarretavam até movimentação sonambúlica, engatinhando, e pesadelos. Mesmo a mãe, inexperiente em tais assuntos, era de opinião que parecia haver pessoas invisíveis em torno do bercinho dele, perturbando-o. A amiga espírita aconselhou-a a conversar mentalmente com essas pessoas, tentando apaziguá-las e pedindo-lhes que deixassem em paz o menino, que era apenas um indefeso bebê, que lhe dessem uma oportunidade. Seja como for, as entidades se deixaram convencer ante os apelos da mãe, seja porque foram afastadas, as coisas ficaram mais tranquilas. É certo, porém, que ele via tais entidades, pois dispunha, evidentemente, de faculdades mediúnicas, como demonstrou em inúmeras oportunidades. Mesmo antes de conseguir emitir um som, via coisas que o deixavam literalmente apavorado, apontando aflitivamente para algum ponto do espaço, onde os pais nada podiam ver. Havia também amigos invisíveis que pareciam proporcionar-lhe certa forma de proteção e companhia.
Desde muito cedo, entre 1 ano e meio e 3 de idade, ele brincava com alguém que ficava sentado em determinada poltrona na sala de visitas. A mãe, muito nervosa, tentava distraí-lo, mudava os móveis de lugar mas não adiantava. Flavinho voltava a demonstrar que ali estava alguém com quem ele se entendia de alguma maneira misteriosa. Certa ocasião, a mãe acabara de dar-lhe a mamadeira e tentava fazê-lo adormecer, quando ele se virou para a poltrona e sorriu. Ela trocou de posição, insistiu em fazê-lo dormir e ficou a niná-lo, aflita, ansiosa, para que ele se esquecesse logo daquilo que estaria vendo na poltrona. A essa altura, lembrou-se de uma panela no fogo e deixou o filho por alguns momentos para ir à cozinha. Quando voltou, pouco depois, estacou na entrada da sala. O menino se levantara e estava diante da poltrona, com as mãozinhas pousadas em invisível colo, enquanto contemplava, satisfeito, um ponto mais alto da poltrona, onde alguém deveria estar sentado. Desta vez, a mãe não conseguiu conter sua aflição e chorou. No dia seguinte, ainda profundamente abalada, foi confidenciar com a amiga e vizinha e logo depois a chorar de novo num desabafo do que vinha tentando reprimir há algum tempo. A angústia ante aqueles fenômenos tão estranhos que, no seu entender, só podiam ter um sentido, o de que seu querido bebê era uma criança um tanto alienada. Vinha pedir socorro. Alguma coisa precisava ser feita e logo, pois aquilo não podia continuar assim. É horrível, disse, ver meu filho ali com as mãos postas num colo que não existe e sorrindo para uma pessoa que não existe. A amiga tentou acalmá-la, dizendo que a pessoa existia sim, ela é que não havia, mas prometeu ajudar sem saber no momento o que fazer. Teve depois a ideia de conversar mentalmente com a pessoa invisível que intuitivamente julgava ser a bisavó do menino, falecida já há algum tempo. Disse-lhe mais ou menos o seguinte: olha, sei que a senhora está lá para ajudar e proteger o Flavinho. A senhora não iria querer fazer nenhum mal a ele. Mas a mãe dele não sabe disso, não entende disso e está justamente assustada. Não é justo que ela fique assim nervosa, portanto, peço à senhora que, por favor, fale com ela quando for possível e lhe explique as coisas. Ela veio pedir ajuda a mim, mas só a senhora pode dar-lhe essa ajuda. Por favor, fale com ela para tranquilizá-la. Eu lhe fico muito grata. Essa pequena conversa foi à noite, pouco antes de adormecer. No dia seguinte, logo cedo, a mãe do menino foi procurar a amiga. Estava eufórica, os olhos brilhantes, e foi logo perguntando: você fez alguma coisa, não fez? E contou a novidade. Deitara-se na véspera e estava quase dormindo quando, de repente, se viu em casa de sua mãe. Sua avó estava sentada numa poltrona, com Flávio ao colo. Ué, vovó, disse ela, então a senhora está aqui? Comparem agora o que respondeu a avó com os termos em que o pedido fora formulado mentalmente por Didi. Sou eu sim, minha filha, começou ela. Trouxe você aqui para dizer-lhe que aqui estou para ajudar a proteger o Flavinho. Mas não é justo que você fique assim tão nervosa. Se você continuar nervosa, vou ter de ir embora. Dizendo isto, colocou o menino no chão e ele correu para o quintal, enquanto as duas se dirigiam para a varanda. Está vendo? Perguntou a avó. Ele fica lá brincando e eu tomo conta dele para você. Pode ficar tranquila, minha filha. No momento seguinte, a mãe do menino despertou. Só então Didi contou o que havia feito e a menina pôs-se a chorar.
Desta vez, porém, era de alegria. Afinal de contas, era apenas a vovó que estava tomando conta de seu filho e não uma figura alucinatória. Continuando a leitura, em outra misteriosa personagem parecem emergir fragmentos de mais uma existência passada de Flavinho. Trata-se de um menino, também invisível aos demais membros da família, como no caso de Divaldo Franco, ao qual ele chamava de Blatchfort, com especial pronúncia que, a seu ver, ninguém reproduzia com fidelidade. Ao que tudo indica, o espírito apresentava-se com seus olhos como outro menino, mais ou menos de sua idade. Brincavam e conversavam o tempo todo e às vezes até pareciam desentender-se. Não se sabe se com Blatchfort ou com outro menino que participava das atividades. Acontecia, por exemplo, esconderem de Flávio um dos seus brinquedos e ou não permitirem que ele brincasse com eles. Prontamente, a queixa era endereçada à mãe. Mamãe, o menino não quer me dar o carrinho. Mais familiarizada a essa altura com os fenômenos, graças à orientação colhida nas longas conversas com a amiga Didi, a mãe começava a considerar com mais naturalidade os incidentes. Em vez de atemorizar-se ou repreender o filho, limitava-se a dizer-lhe como se fosse a coisa mais natural do mundo, e não é? Deixa com ele um pouquinho, Flávio. Deixa com ele um pouquinho, Flávio, depois ele devolve. A mãe falando para ele, né? Não se preocupar com do fato do amiguinho espírito ter escondido o brinquedo dele. Blatchfort podia até cometer inocente indiscrição, contando a Flávio o prato que sua mãe estaria preparando secretamente para fazer-lhe surpresa, mas era ponderado, amadurecido e tranquilo. Deu-se um episódio revelador quando Flávio, com os naturais receios do desconhecido, teve de enfrentar seu primeiro dia de jardim de infância, aventurando-se por um universo que ainda não era o seu. Relutou e acabou cedendo um tanto a contragosto. À saída, porém, as coisas tinham mudado radicalmente. Logo revelou à mãe o motivo. Sabe quem estava lá, mamãe? O Blatchfort. Ele disse que não preciso ter medo, que escola é bom para mim. A mãe guardou para si uma pontinha de inquietação. E se a professora ficasse sabendo da existência desse Blatchfort? Parece, contudo, que a interferência foi só no primeiro dia, com a clara finalidade de encorajar o amiguinho. Flávio até passou a reclamar, dizendo que Blatchfort não estava indo à aula com ele. Aos 9 anos de idade, ocorreu o dramático incidente. Flavinho, em pranto, foi em busca da mãe, que naturalmente o recebeu um pouco aflita. Que foi? Que não foi? E ele, muito sentido, diz: Eu vi o Blatchfort, mamãe. Ué, e daí? Por que o choro? Eu vi ele, mamãe, mas ele não é mais criança. Ele é um homem agora. E me disse que não vai mais aparecer para mim. Que eu não vou mais ver ele. É claro que nem sempre a mãe sabia o que dizer ou fazer ante o insólito de tais situações. Ao que parece, o espírito se incumbira de uma tarefa junto ao amigo encarnado e chegara a vez de deixá-lo seguir, não propriamente sozinho, mas com espaço suficiente para suas próprias iniciativas e decisões. Na hora da despedida, apresentou-se tal como era, ou seja, como um espírito amadurecido e adulto, se é que tais palavras se aplicam mesmo ao caso. Ou então estaria partindo para uma nova existência na carne, ou ainda iria apenas acompanhar Flavinho sem mais aquela presença constante e visível.
Então, nós vemos aqui que o menino foi auxiliado por um espírito que se apresentava como uma criança e, ao final do seu amparo, se apresentou como um adulto. Era um espírito que agia como um espírito protetor enquanto ele precisava desse amparo. Todos nós temos espíritos protetores, mas eles podem ser trocados ou podem ter outras tarefas a realizar. Então, são substituídos por outros, né? Vamos ver algumas questões do Livro dos Espíritos sobre essa questão de espíritos protetores. Vamos ver algumas questões. Questão 492. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? E a resposta é: desde o nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte na vida espírita. E mesmo através de numerosas experiências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. Então, um anjo da guarda, um espírito protetor, pode acompanhar uma pessoa por várias encarnações. Questão 494. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser que foi confiado à sua guarda? E a resposta é: acontece frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões, mas nesse caso são substituídos. Então, podemos ter um anjo por um tempo e depois esse espírito tem uma outra tarefa, então vem um outro espírito substituir, né, ser o anjo da guarda. Questão 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito é obrigado a velar por vós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para uns, isso é um prazer, para outros, uma missão ou um dever, né? Então, espero que tenha sido esclarecido essas questões, né? E vamos dar continuidade à leitura dessa história, desse menino, que é um pouco longa, por isso não vai ser possível ver tudo num dia. Que tenhamos todos uma boa semana. Boa noite a todos.